gravação aqui, enquanto o pessoal vai entrando aí. A aula de hoje vai ser sobre o conflito, né, entre Israel e a Palestina. Eu vou explicar um pouco do histórico também, que é um conflito bem complexo ali, né, envolve um monte de coisa, questão religiosa, política. E a internet aqui tá me avisando que está instável. Vocês estão conseguindo me ver e me ouvir bem? Se tiver ruim aí, vocês avisam, ou fala pelo microfone. A maioria falou que está travando um pouco, mas está dando para ouvir. Bom, se ficar muito ruim aí durante a aula, me manda uma mensagem aqui no chat que eu tento dar uma mudada aqui. Eu vou compartilhar os slides aqui e aí vou iniciar a explicação. Aí. Tá dando para ver os slides aí? Tá, beleza. Sim, tá dando para ver. Beleza, obrigado. Bom, então, né, o assunto relevante aqui é o conflito entre Israel e a Palestina. E aí eu vou dar um pouco do histórico, né? A briga entre esses dois povos pela região ali da Palestina, né? Aquela região é chamada de Palestina, recupera uma série de conflitos que retomam desde os tempos lá da Antiguidade Oriental. O povo hebreu, né? Que são os judeus hoje em dia, foram os primeiros a surgir naquela região ali, por volta do século XI a.C., e eles eram tradicionalmente organizados em 12 tribos, né, que eram as 12 tribos de Judá, em torno de um reino monárquico ali. Esse reino era chamado de Israel, que é o nome do país hoje, né? Eu não trouxe tanto a explicação bíblica, porque é bem confusa, então ia confundir todo mundo. Mas o fato é que esses hebreus viveram lá, né, com seus 12 territórios, e esse domínio do território ali da Palestina durou um curto período de tempo, porque depois eles foram expulsos desse território pelo rei da Babilônia, que chamava Nabucodonosor, que ele invade ali a região da Palestina e expulsa os hebreus ali, né? Ocorre a chamada primeira diáspora, que é a fuga dos judeus. E aí, possivelmente, o quantitativo populacional de hebreus que foram exilados foi cerca de 3.000 a 10.000 pessoas, né? Então, pensando na antiguidade, isso era muita gente, né? Porque a população do mundo não era tão grande como é hoje em dia. Aí, como eu falei, ocorreu a primeira diáspora do povo hebreu, né? E diáspora significa a saída dos hebreus da terra prometida, que é a terra que eles acreditam ser deles, né? Que é Israel hoje em dia. E aí, posteriormente, a Babilônia, que dominou o território ali da Palestina e Israel, foi conquistada também pelo Império Persa, né, em 538 a.C. E os persas eram um pouco diferentes do reino da Babilônia, eles tinham uma flexibilidade religiosa. Então, poderia conviver qualquer tipo de religião ali, desde os hebreus até quem era politeísta, acreditava em vários deuses, era normal todo mundo viver em conjunto ali. Então, graças a essa flexibilidade religiosa, os hebreus, né, os judeus, começaram a voltar para a região ali da Palestina e de Israel, que era onde eles estavam antes da Babilônia tomar eles ali, né? E aí eles foram se firmando de novo nesse território, até que novamente vem o Império Romano e domina a região, em 63 a.C. E o Império Romano também era um pouco flexível com as religiões, só que eles eram muito impositivos em relação a impostos e leis, enfim. Isso o povo hebreu foi ficando ali com o Império Romano, mas foi gerando uma revolta. Então, os judeus resolveram se revoltar com o domínio romano, só que os romanos eram muito mais fortes militarmente, né? E os judeus foram expulsos de novo da região ali da Palestina e de Israel. Então ocorreu a segunda diáspora, né, que é essa fuga do povo judeu da sua casa. E aí vários descendentes dos hebreus, né, foram para várias regiões do mundo, foram para a Ásia, foram para a Europa, né, então foi para judeu lá na Rússia, foi para judeu na Itália, se espalharam pelo todo o mapa ali daquela região.
E aí a região da Palestina ali e de Israel ficou sob o domínio do Império Romano do Oriente. E aí chega o século VII, mais ou menos, depois de Cristo já, e tem aquela expansão muçulmana, né? Os muçulmanos começam a dominar o Oriente Médio ali, conseguiram dominar até parte da Europa. E aí os árabes, né, são os muçulmanos, conseguem se fixar ali na região da Palestina, ou de Israel, né, que é o mesmo local. E aí eu coloquei aqui um breve resumo, né, explicando, os árabes têm essa religião muçulmana e chamam a região de Palestina, né? Eles dominaram o território e se estabeleceram nesse território durante alguns séculos, estão lá até hoje, né? E aí que vocês vão ver que vai gerar a guerra que a gente está vivendo hoje em dia. Então, eles ficaram ali entre a queda do Império Romano do Oriente e o surgimento do Império Turco-Otomano, que era um império muçulmano. Esse assunto é bem complicado, aí caso alguém queira que volte ou que explique de novo, me avisa aí, que é muito império, muito nome, né? E aí, aqueles hebreus, né, os judeus que tinham se espalhado pela Europa e pela Ásia, começaram a criar um movimento que chamava sionismo. E esse sionismo ele consistia em fazer com que os judeus, né, os hebreus, regressassem à sua terra, que era Israel. E como a região ali estava sob o domínio do Império Otomano, né, o chamado movimento sionista enviou uma proposta para esse império para que ele desse parte ali dos domínios, né, que estavam sobre a posse dos árabes. Então eles pediram que esse Império Otomano desse algumas terras ali que eram dos árabes para formar o Estado dos hebreus, né, os Estados dos judeus, porque os judeus estavam todos espalhados na Europa e na Ásia e eles queriam voltar para a região onde eles viviam ali, que era chamada de Israel. Só que o Império Turco-Otomano ele se recusou a cumprir essa proposta e negou o que esse movimento sionista queria. E aí, meio que como uma vingança, né, os sionistas que pregavam a volta dos judeus à sua terra decidiram procurar a ajuda do poderoso Império Britânico na época, né? E aí os ingleses ofereceram aos sionistas uma parcela dos territórios de Uganda, lá perto, na África, né? Mas os judeus insistiram que essa proposta não servia para eles, porque eles queriam voltar para a terra prometida, e a terra prometida era na região da Palestina ali. Ficou meio que esse negócio sem acordo, né? E aí teve a Primeira Guerra Mundial. Muitas nações europeias começaram a cobiçar a região ali de Israel e da Palestina por conta do petróleo, né? Que o petróleo virou um combustível muito rentável para todas as nações, né? E aí, justamente pelo fato desses países europeus cobiçarem a região, acabou ganhando o país europeu mais forte, né? Que no caso é a Inglaterra, que era o Império Britânico. Então a Inglaterra tomou o poder ali da região da Palestina e de Israel e ela se viu meio que numa situação delicada, porque ela prometeu a independência dos povos árabes, né? Então ela tomou a região e falou que os árabes poderiam continuar vivendo ali na Palestina tranquilamente, do mesmo modo que eles já viviam. Só que ao mesmo tempo eles apoiaram a causa dos hebreus, né? A causa judaica do movimento sionista de voltar para essa região. E aí muitos hebreus, né, com a esperança do Império Britânico cumprir essa promessa, a partir da década de 1920, começaram a comprar terra ali na Palestina, começaram a regressar para o seu local de origem, né? Então, compraram terra, núcleos agrícolas, foram montando suas famílias ali. Mas isso tudo informal. A Inglaterra ainda não tinha criado um Estado só para os judeus. E aí vem a década de 30, né? E o antissemitismo, que é meio que essa pregação contra os judeus, ele se espalhou na Europa, né? E aí acho que todo mundo sabe, né? Surgiram aqueles regimes autoritários, né? Como o nazismo na Alemanha, o fascismo na Itália, e inclusive até o comunismo na Rússia tinha uma grande influência antissemita, né? Eles eram bem contra os judeus, né? Os hebreus. Inclusive tem uma série da Netflix que chama Trotsky, que explica um pouco da Revolução Russa
e como era a Rússia comunista, é bem interessante de ver. Quem tiver Netflix aí, quiser ter um contexto histórico, é legal. E aí, justamente por esse antissemitismo, né, o pessoal está indo contra os judeus, aqueles judeus que estavam espalhados na Europa e na Ásia começam a voltar para a região da Palestina, né? Viram que tinha uma parte comprando terras ali, fazendo fazendas lá, e aí eles resolvem voltar também. E os judeus que não conseguiram regressar para a Palestina, né, para Israel, sofreram o Holocausto. O Holocausto, né, eu coloquei uma explicação aqui, é o nome que se dá ao genocídio cometido pelos nazistas, né, ao longo da Segunda Guerra Mundial, e que matou aproximadamente 6 milhões de pessoas. Dentre essas 6 milhões de pessoas estavam os judeus, ciganos, testemunhas de Jeová, deficiente físico, deficiente mental, homossexual, opositor político, mas a maioria das vítimas foi o povo judeu. O antissemitismo alemão partia do pressuposto que a raça alemã era superior, né, às outras, que existiam raças diferentes, né, e que os judeus eram praticamente responsáveis por todos os males que a sociedade alemã estava vivendo. Então, ali na época que o Hitler chegou no poder, né, a Alemanha estava vivendo uma crise muito grande, uma crise financeira também, inflação muito alta, e os judeus, na sua maioria, tinham bancos, né? Então, meio que os nazistas falavam que os judeus tinham um plano de dominação mundial, porque eles eram capitalistas, criticavam o liberalismo econômico, e diziam que os judeus, né, eram os burgueses, donos de banco, que estavam explorando o povo alemão. Criaram meio que como se os judeus fossem os inimigos do povo alemão. E isso resultou na maior catástrofe, talvez, da história humana, né? Que foi o Holocausto. E aqui eu coloquei algumas imagens, né? Bem fortes, que é bem famosa, né? Dos campos de concentração, algumas crianças, como naquele filme do Menino do Pijama Listrado. E, como eu falei, em sua maioria, quem foi vitimado no Holocausto foi os judeus. E aí, com o fim da Segunda Guerra Mundial, né, e a destruição do nazismo, o mundo inteiro teve acesso a essas imagens, né, a como os judeus foram tratados ali na Alemanha, né, todo mundo ficou sabendo dos campos de concentração, e aí meio que gerou uma comoção no mundo todo para auxiliar o povo judeu, né, porque o povo judeu até aquele momento não tinha um estado, né, não tinha um país, e eles estavam meio espalhados ali ou estavam vivendo na região da Palestina, como eu tinha falado, porque compraram alguma terra. E aí, em 1948, apoiado por grandes potências econômicas, né, inclusive os Estados Unidos e o Brasil, né, os judeus conseguiram que o controle ali político da região da Palestina fosse retirado da mão dos ingleses, né, que estava sob o domínio do Império Britânico, e esse controle passou para a ONU, né, que é a Organização das Nações Unidas. E a ONU, ela ficou meio que responsável ali e decidiu dividir as terras daquela região entre os árabes e os judeus, para meio que, né, tentar fazer uma paz ali. Falou, tem dois povos brigando pelo mesmo território, então vamos dividir, né? Um pedaço fica para os árabes, né, que vai ser a Palestina, e outro pedaço fica para os judeus, que vai ser Israel. Os judeus ficaram com a maior parte das terras, né? Só que são algumas terras improdutivas, desertos, né? Então, meio que acabou sendo uma divisão igualitária ali. Só que o problema é que os palestinos que estavam morando ali, né, que dominavam praticamente toda a região aqui, no mapa dá para ver, eles não aceitaram essa divisão, né? Não acharam justa a criação do Estado de Israel, e é nesse momento que começa a surgir os conflitos mais fortes entre os dois povos, né? Aí, a partir de então, as brigas políticas e as diferenças religiosas também, né, transformaram aquela região ali numa espécie de um barril de pólvora, né, prestes a explodir sempre. Com a criação do Estado de Israel, né, o Estado do povo judeu, começaram a surgir as chamadas intifadas. Intifada é o nome popular que se dá à revolta dos palestinos contra o Estado de Israel, né, o país de Israel.
E aí o objetivo desses levantamentos gera algum debate, né? Alguns setores assinalam que tem como objetivo combater a ocupação desse território por Israel, e outros setores de especialistas falam que o objetivo é a destruição completa do país Israel, né? Da terra dos judeus, inclusive pela diferença entre a religião islâmica e a religião dos judeus. Aí eu coloquei uma observação aqui, que a maioria dos conflitos ocorre na faixa de Gaza, e eu vou explicar a diferença mais para frente aqui. A faixa de Gaza ela é controlada por um grupo extremista, que é chamado de Hamas, né, que é um grupo político e militar, e o lema desse grupo é: Alá é nosso objetivo, o profeta é o nosso modelo, o Corão, que é tipo a Bíblia deles, né, é a nossa constituição, a jihad é o nosso caminho e morrer pela causa de Alá é a nossa maior esperança. Inclusive, é esse grupo que faz aquelas chamadas guerras santas, né, que o pessoal chama de jihad, que eles estão meio que dispostos ali a morrer na guerra, né? Então, eles estão dispostos a entrar com um avião, explodir, enfim, fazem qualquer coisa porque eles acham que isso faz parte da fé deles, né? Mas é uma ala mais radical ali do Islã, né? Eu vou explicar a diferença deles no próximo slide. Esse Hamas é considerado uma organização terrorista por alguns países, né? Dentre eles os Estados Unidos, a União Europeia, o Japão, Israel, o Canadá, a Austrália, o Reino Unido, e alguns países não consideram. Se eu não me engano, a Rússia não considera um país, a Hamas uma organização terrorista, a China eu acho que também não, e o Brasil não se posiciona muito nessas questões do Oriente Médio. Aí aqui eu expliquei um pouco, tem um vídeo muito interessante de um canal que chama Hoje no Mundo Militar, que explica um pouco sobre a faixa de Gaza, e aí a gente chega no conflito atual. Então, acho que deu para entender um pouco da história aí, né? Que eles brigam meio que pela mesma região, teve a criação de Israel, depois principalmente da Segunda Guerra, por conta do Holocausto, e aí os judeus tentaram retornar para sua terra, houve a divisão ali das terras, e gerou esse conflito hoje em dia, né? O conflito atual, ele não ocorre entre os judeus e os árabes, ou Israel e Palestina em si. O conflito que está passando nos jornais hoje ocorre entre Israel e o grupo Hamas, que é aquele grupo que eu falei que alguns países consideram até como um grupo terrorista, porque ele é um pouco radical. Aí é importante a gente entender que a região da Palestina, que é a parte dos árabes, ela é dividida entre a região da Cisjordânia, que é mais pacífica, mais tranquila, que é essa região aqui, né? Nessa região vivem os árabes, vivem cristãos, vivem judeus, e ela é um local tranquilo, normal. Os palestinos dessa região entram para o exército de Israel, trabalham na cidade de Israel, no país de Israel, né? Então, é uma convivência bem pacífica, todo mundo ali consegue ter a sua fé normal, não tem esses extremismos, nem nada. Só que a maior parte dos conflitos ocorre justamente na faixa de Gaza, que é aqui, ó, na beirada aqui. Que essa faixa de Gaza ela é controlada por alguns grupos mais extremistas, como o Hamas e a Jihad Islâmica, e eles vivem entrando em conflito com Israel para fazer justamente essas chamadas guerras santas, né? Porque eles pregam mesmo o fim do Estado de Israel, o fim do país dos judeus, né? Eles não concordam com nada que vem dessa criação de Israel, né? Esse conflito se iniciou agora, faz pouco tempo, né? E o primeiro-ministro de Israel, que chama Benjamin Netanyahu, que é esse cara aqui, diz que ele está agindo agora, né, pelo tempo que for necessário para restaurar a tranquilidade e que vai levar tempo. Então, como eu falei, essas intifadas, que são essas meio que insurgências do povo palestino ou de quem é contra Israel para fazer uma guerra, isso geralmente leva um tempo para terminar. O exército de Israel afirma que tem tentado alvejar os líderes, né, da organização palestina, além da infraestrutura vinculada ao Hamas. Estão tentando derrubar prédio militar. Só que neste sábado, um ataque aéreo de Israel destruiu um prédio onde funcionava
a sede de agências de notícias internacionais, além de alguns apartamentos residenciais e escritórios. Então, eles estão atingindo gente ali que era meio que civil, né, que não tem nada a ver com a guerra. Esse conflito provavelmente vai se perdurar num tempo aí, pode ter até interferência de outros países, como o Irã, Egito e até dos Estados Unidos, né? Agora que o governo do Joe Biden, ele também não tem tanto uma ligação tão forte com Israel como tinha o Donald Trump. Então, talvez ele demore mais a se manifestar sobre essa questão. Já o Irã e o Egito, se entrarem em guerra nessa guerra, vão entrar contra Israel, né? Porque eles são mais favoráveis ao Hamas ali. Inclusive, o Jihad Islâmica foi treinado no Irã. Aí, como esse é um assunto bem complexo, né? Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar aí, quiser falar alguma coisa. Eu coloquei alguns links aqui, né, de várias matérias. Tem alguns vídeos também ao longo dos slides, que é bem dificinho aí de entender essa parte. Quem quiser perguntar alguma coisa, pode falar aí. Beber uma água aqui. Bom, se estiver tudo tranquilo, eu vou passar para as notícias mais importantes da semana, né? Já é quase 8 O horas. motivo dessa guerra é tipo assim, Oi. porque eles têm briga desde sempre ou dessa vez teve um motivo assim? Não, geralmente é sempre o mesmo motivo. Por exemplo, o Hamas não concorda com a formação de Israel, então meio que sempre tem um motivo ali para ele entrar em conflito, né? A diferença é que gera entre um momento de paz e um de conflito é que às vezes eles não têm tanto financiamento. Igual, o Irã geralmente financia o Hamas ou esses grupos mais extremistas. E aí, quando a situação, principalmente do petróleo, né, tá mal, o Irã vai perder dinheiro. Então, ele não vai ter dinheiro para financiar, por exemplo, armas para esses grupos extremistas tentarem derrubar Israel. Aí ocorre esses momentos mais de paz ali, né? Mas quando o Irã tá forte economicamente, né, consegue financiar mais esses grupos, consegue fornecer armas, quase sempre quando ocorrem os conflitos ali na região. Entendi. Obrigada. Nada. Bom, aí caso alguém tenha alguma dúvida aí, se tiver vergonha de falar, quiser colocar no chat, pode ficar tranquilo. Enquanto isso, eu vou falar aqui das notícias importantes da semana, né? Só para dar uma atualizada mesmo. A Polícia Federal pediu que o STF, né, o Supremo Tribunal Federal, investigasse o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, porque ele estava sendo acusado de suposta venda de sentenças. Essa ação é inédita. A Polícia Federal enviou ao STF um pedido de abertura de inquérito que envolvia o ministro da Corte, né? E esse pedido tem como base uma delação premiada que foi feita pelo ex-governador do Rio de Janeiro, o Sérgio Cabral, que estava até preso, né, do MDB. E nessa delação, né, nesse depoimento, ele acusou o ministro do STF de integrar um esquema de venda de sentenças. E aí ele falou que o Toffoli tinha recebido 4 milhões para favorecer duas prefeituras do estado do Rio de Janeiro, e esses valores seriam dados em troca de julgamentos enquanto Toffoli compunha o Tribunal Superior Eleitoral. Então, o Dias Toffoli ia julgar esses casos aí de lavagem de dinheiro, né, nas eleições, e, de acordo com o ex-governador aqui do Rio de Janeiro, essas pessoas que eram os réus, né, que estavam sendo investigados, iam dar 4 milhões para o Dias Toffoli se ele favorecesse essas duas prefeituras ali nos julgamentos. Então, como essa é uma ação inédita, né, ninguém sabe como ela vai correr no Supremo Tribunal Federal, né? Para tirar um ministro do Supremo Tribunal Federal é praticamente impossível, muito difícil. Tem que ser só pelo Senado, né? Só o Senado pode tirar algum ministro do Supremo Tribunal Federal, mesmo se ele ficar comprovado de ter cometido esse crime, de vender sentenças. Então, é algo aí para ficar de olho nas próximas semanas também. Aí eu coloquei 2 links aqui, porque ainda tem pouca informação sobre isso. Outra notícia aqui é que o voto impresso pode ser aprovado na Câmara.
e isso ia mudar completamente não, mas ia mudar bastante as nossas eleições, né? A Câmara dos Deputados instalou na última quinta-feira uma comissão para analisar esse projeto. É um projeto da deputada Bia Kicis, a PEC 135, e essa PEC ela não estabelece que o voto seja feito em cédulas de papel, por exemplo. Não é igual nos Estados Unidos, que você vai lá e assinala alguma coisa, assina seu nome e deposita numa urna. Não é assim que iria funcionar se isso fosse implementado aqui no Brasil. A gente ia continuar com a votação na urna eletrônica, normal. Então, todo mundo ia lá e ia digitar o número do candidato lá. E aí, quando fosse digitado, ia sair um papel impresso, meio como se fosse uma nota fiscal. E nesse papel ia estar o nome do candidato, né? Não sei se vai ter alguma informação do eleitor também, meio que para confirmar o voto ali. E aí esse papel ia ser depositado depois numa urna para poder ter uma forma de auditoria, né? De recontar os votos. Essa proposta ainda vai passar pela votação da Câmara. Muitas pessoas são a favor e muitas são contras, né? Inclusive o presidente do TSE agora, que é o ministro Roberto Barroso, ele é contra a colocação do voto impresso, né? Porque ele fala que poderia aumentar os custos, gerar uma suspeição do sistema eleitoral brasileiro, né? Que é um sistema seguro, enfim. Também é uma coisa para a gente ficar de olho aí nas próximas semanas. E hoje, né, o Ernesto Araújo, que era o antigo ministro das Relações Exteriores, prestou depoimento na CPI da pandemia. Ainda não deu tempo de eu atualizar muito sobre isso, porque, se eu não me engano, ele estava depondo até agora. E aí a CPI, ele perguntou para ele alguns pontos importantes, né? Dentre eles está aquelas críticas à China, né? Ao governo chinês, falando que era uma ditadura, enfim, que poderia ter dificultado o Brasil na compra de vacinas. Então, ele vai ter que responder sobre isso, né? Já respondeu, no caso, né? Eu ainda não consegui ver. Eles iriam perguntar também sobre a mobilização do Itamaraty, né? Que é o Ministério das Relações Exteriores, para comprar cloroquina da Índia e dos Estados Unidos também. Se não me engano, o Brasil recebeu esse remédio dos Estados Unidos. E sobre a demora em aderir ao COVAX Facility, que é meio que um convênio ali entre os países mais ricos do mundo, né, para adquirir vacinas. Então, talvez esses aí foram os principais pontos. Eu ainda não consegui ver o que gerou aí, mas provavelmente deve ter gerado muita polêmica, né? Bom, é isso. Como a parte do conflito de Israel e Palestina era muito longa e meio difícil de explicar, eu não coloquei tantas notícias para não complicar a aula aí. Bom, caso alguém tenha alguma dúvida, queira fazer uma pergunta, pode falar aí à vontade. Deixa eu ver o chat aqui. O Victor falou que está tranquilo. Bom, aí se ninguém tiver nenhuma dúvida, né? Como já são mais de 8 horas, a aula terminou 8h10, posso encerrar aqui. E aí vocês já se preparam para a próxima aula aí. Vou parar a gravação aqui.